O nosso tópico de atenção hoje é a dimensão espiritual da linguagem. O que é falar em linguagem? O que é falar em dimensão espiritual da linguagem? A linguagem sempre foi um mistério, um grande mistério. Um dos grandes mistérios que provoca as filosofias desde o seu nascedouro, seja no Ocidente, seja no Oriente, é o que é a linguagem humana. A visão muito pobre, já desmontada há muito tempo atrás, assim, gente, estou falando assim, há 2.500, 2.600 anos já se tinha desmontado terrivelmente a vinculação verdadeira, no sentido, mas pobre, de que linguagem é meio de comunicação. Tá? Claro que a linguagem serve para comunicar também. Por mais importante que seja a comunicação é um subproduto da linguagem. Acima de tudo, a linguagem tem uma função de constituição humana e, mais ainda, uma função de constituição espiritual humana. Para dizer aí nas expressões de Platão, seria inclusive a linguagem um fio conectivo com o divino, tá? Porque necessariamente a linguagem é espiritual. Uma abordagem da linguagem meramente materialista é muito pobre, é muito pobre. Veja como, por exemplo, o que eu estou falando quando eu falo ato espiritual como dimensão do espírito. Vamos usar um exemplo paralelo para facilitar. Se eu chego aqui para todo mundo e pergunto, 2 mais 2 são quantos? É 4. 2 mais 2 é igual a 4. Então eu fiz a conta, você faz a conta aí, o fulano faz a conta ali. Milhares de pessoas fizeram essa conta, tá? 2 mais 2 igual a 4. Isso é um processo de raciocínio que está usando uma linguagem, está usando a nossa linguagem. Seja qualquer idioma que eu estou falando, 2 mais 2 igual a 4, 2 plus 2 equal to 4, tá? Então, ok, cada uma vez que eu faço esse raciocínio, é um ato de pensar. Esse ato é material, ele é temporal. A matéria está no espaço e no tempo, tá? Então, 2 mais 2 igual a 4, um ato de pensar do Vicente, que está em São Paulo, hoje, no dia X. E tantos milhares de atos de pensar são feitos assim, por mim, por você e etc. Ele é repetido toda vez, está no espaço e no tempo. Tá? E cada vez é um ato. Se pensarmos 10 vezes a mesma coisa, temos 10 atos materiais de pensamento. Agora, o 2 mais 2 é igual a 4 é um produto, esse meio material nos dá posse a uma dimensão do espírito. Do mesmo jeito que eu penso agora 10 vezes 2 mais 2 igual a 4, um egípcio há 3.000 anos que pensasse 2 mais 2 é igual a 4, pensou a mesma coisa. Ele comungou da mesma dimensão espiritual. Isso quer dizer, a operação material, que é o ato de pensar, me conduz ao pensamento. O pensamento é espiritual. Por quê? Porque ele é eterno. Não está no espaço. O eu, enquanto um sujeito que pensou 2 mais 2 igual a 4, 1, 2, 3, 20 vezes, estou no espaço e no tempo. Mas agora, o conteúdo do pensamento, tá? Ele está fora do espaço e do tempo. Sim. Então eu posso pensar agora o que alguém pensou há 3.000 anos, 1.000 vezes, 2.000 vezes, 3.000 vezes. Esse conteúdo do pensamento é a dimensão espiritual, que é alcançada por nós porque temos a linguagem. Um animal não alcança isso. Um animal, quando muito, ele alcança algumas reações. Ele tem uma figura próxima, a mais próxima que um animal pode alcançar, quase cognição, é que se chama estimativa. Tá? Então, por exemplo, ele sabe que aquele cara é o dono. Mas ele não sabe o dono. O dono é um produto espiritual. Ele sabe que ele obedece. Tem aquela coisa, ele tem um comportamento. Mas ele não alcança o abstrato. Aqui, como eu falei, tá? O 2 mais 2 é igual a 4. Atemporalmente falando. Sempre foi, sempre vai ser. Esse tipo de paralelo, quando você separa o ato material de pensar e o pensamento, é revelador. Rigorosamente, o nosso esforço de conhecer é pensar coisas que nunca foram pensadas, mas sempre estiveram disponíveis. Porque é o alcance da dimensão do espírito nesse sentido. E isso é a dimensão da linguagem.
Veja coisas assim, que são associadas. Ah, qual é o nome disso daqui? Todo mundo é lápis. Ah, e aqui é lápis. Ah, todo mundo está falando que é lápis, estão conversando que é lápis. Isso é pobre. Isso é pobre. Isso é parecido, não é o mesmo, é mais robusto, mais elaborado, parecido com aquele raciocínio da estimativa. O nome lápis não é atribuído diretamente a isto. O nome lápis é um conceito. Eu, quando tenho um percepto diante de mim, tenho esse percepto de um lápis, ele me provoca uma estrutura perceptiva que associa um conceito intelectual lápis. Esse conceito lápis, ele é um conceito espiritual. Sim. Por isso que eu posso falar de coisas que não existem. Exatamente. Eu crio um conceito das coisas que existem para associá-las, ou posso criar conceito das coisas que não existem. Tá? Por quê? Porque o conceito tem vida, entre aspas, independente da sua concretude aqui. Ah, mas é óbvio que eu estou falando num grau de rigor absurdo, sem dúvida. Você fala isso para as pessoas, não, isso aí não chama lápis. O lápis é o nome do seu conceito. Então, quando nós estamos dando nomes às coisas, não são as coisas diretamente. Nós estamos dando nome ao abstrato espiritual conceitual que nós vinculamos às coisas. E isso, quando você entende isso, você vê a riqueza que está envolvida. O analfabeto funcional não entende isso. Ele acha que o nome disso aqui é lápis, mas é isso aqui. Você chega para o analfabeto funcional e fala, quero 6 pães. O cara volta, só tem meia dúzia de pães. Ele cria um problema, porque ele não separa o nome da realidade. Muitos acham que o nome, inclusive, é a realidade, não é só a coisa que é nomeada, mas é que o nome é mais que a coisa, como se o nome fosse em si o fundamento da coisa. Entendeu? E, enfim, o analfabeto funcional é um ser material. Ele está predominantemente no espaço e no tempo. Por isso que ele é um ser reativo, é um ser que não tem a progressão, porque a progressão sempre é ato de espírito. Tá? Porque é infinito, é ilimitado. Então a linguagem bem elaborada nos dá isso. A linguagem humana tem que ser o elemento. A linguagem humana tem estrutura material. Por quê? Porque ela tem sonoridade, porque ela pode ser representada graficamente, mas ela tem um conteúdo diferente daquilo. Então você lê o 6, mas 6, ele em si, o 6, o símbolo, não é, o signo não é. Ele é uma coisa a mais. E nesse sentido que ela é transcendente, também nesse sentido que ela é transcendente, também nesse sentido que ela é espiritual. De tal maneira que o cultivo apropriado da linguagem nos outorga a progressão na zona do espírito. Como o analfabeto funcional, por exemplo, ele não pensa propriamente dito, ele não tem essa nitidez de discernimento do que eu estou dizendo aqui, ele, por sua vez, também não formula raciocínios. Tudo que ele sabe por memória. Memória no sentido pobre, que é a memória operacional. Essa memória do corpo, a memória material. É quase uma ortopedização da pessoa. Então ela tem um excesso de matéria. Tá? Então assim, o cara aprende por repetição, repetição, repetição. O nome técnico disso é treinamento. Tá? Mas ele não alcança um conteúdo que é um conteúdo de articulação entre a concretude, tá? E o espírito. Ele não alcança. Ele não alcança isso. Entendeu? Então, assim, obviamente ele fica definhando. Ele é um ser meramente material. Portanto, ou ele é errático, ou ele é coordenado de fora. Porque é na dimensão espiritual que você tem uma ordenação. Tá? Que é o que vai ordenar as materialidades rumo a um fim, que aí chama vontade. Para que você discirna muito bem uma separação também paralela do que a gente está dizendo aqui, entre vontade, na dimensão da vontade, e a vontade do desejo. Tá? E o desejo está no nosso corpo. Um animal tem desejo. Tá? Só o ser humano tem vontade. E a nossa vontade é refinada tanto quanto nós educamos a nossa linguagem. Isso às vezes é muito difícil para as pessoas perceberem, tá? Mas eu vou repetir. Para termos força de vontade, que é um princípio de ordem dentro de nós temos que educar a linguagem.
Por quê? Porque a linguagem é a antessala da dimensão espiritual. E a vontade humana é o creme da nossa espiritualidade. O homem de boa vontade é o homem que bem ordena a sua vontade, é o homem que é propriamente dito, é o que é mais. Porque nós somos vontade, né, no certo sentido. Tá? Então assim, que é espírito? Desejo é matéria, gente. Desejo todo mundo vai ter, a vontade alguns desenvolvem. Pela ideia da progressão espiritual, que é uma progressão que tem que seguir pelo fio da linguagem. Tá? Kátia Brito, gosto muito deste curso, muito obrigado. Sofri com analfabetos funcionais, estou na luta, expulsando da minha vida também. Sem dúvida, todos sofremos com analfabetos funcionais. Nós vivemos um ambiente em que os analfabetos funcionais são maioria manifesta, são perigosíssimos, tá aí? São perigosíssimos, perigosíssimos. Então quase todo mundo é perigoso, isso mesmo. Quase todo mundo é muito perigoso. O analfabeto funcional, ele faz qualquer coisa porque ele está assustado. Se ele estiver assustado, ele faz qualquer barbaridade. Sim, exatamente. Por quê? Porque ele não tem essa separação do espírito e da matéria. Para ele tudo é matéria, num grau muito extremo de analfabeto funcional, que é o idiota, que ele está fechado nele mesmo. Ídios é aquele que é fechado nele mesmo. Ele acha que o que ele sente é a realidade toda. Sim, isso mesmo. Então, ele está com medo de alguma coisa, ele faz algo bárbaro. É terrível, o analfabeto funcional não sofre mesmo com isso aí. Não tem que ter pena no analfabeto funcional. A gente vive uma sociedade que valoriza um vitimismo. Claro, tem pessoas que podem estar atrofiadas por forças externas. Tá? Pessoa que tem subnutrição infantil, só que vive numa condição deplorável. Ok, você vai ter que entender. Você tem que entender quando você falar que for analfabeto funcional, a pessoa deu um peso inato. Uma coisa óbvia. Hein? Agora, o analfabeto funcional que sai da universidade é analfabeto funcional. Magistrado que é analfabeto funcional. Que isso, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Um dirigente de empresa, mundo corporativo, pencas de analfabeto funcional naquilo ali. Entendeu? Pessoas que tinham potencial e decidiram atrofiar por uma pseudo-garantiazinha de coisinhas ali. Então é complicado, isso é perigoso. O cara vira um burocrata e prejudica a vida das pessoas. Entendeu? Ele vira um problema para ser resolvido ao invés da sua ajuda. E isso tudo é um aterramento na matéria. Vamos sempre lembrar uma coisa: a matéria é um princípio de escassez, a matéria é um princípio de defesa. É a vida espiritual que é a progressão. Do jeito que eu falei aqui, linguagem, para além da comunicação como constituinte, é espiritual. Isso vai ter um paralelo com o conhecimento, vai ter um paralelo com lá o pensamento, tá? Vai ter um paralelo com a vontade e, acima de tudo, tem um paralelo com a liberdade. Liberdade é domínio exclusivamente espiritual. Ponto. E é um dos cumes, porque a liberdade é a outra parte da vontade. Se você quiser chamar liberdade de vontade ou iniciativa, em bom sentido, liberdade, vontade e iniciativa são a mesma coisa. Tá? E tudo isso se alcança pelo reconhecimento da força espiritual da linguagem, pelo cultivo da progressão disto. Então assim, valorize aprender a falar bem. Estamos na matéria, mas nós somos espírito. E nós temos que ter um processo, que é o processo chamado de maturação ou de perfectibilidade, para diminuir a dimensão material e deixar florescer a dimensão do espírito. E a linguagem é o corrimão. Sim, o corrimão da escada é a linguagem humana. Tá? Então cultive a linguagem. Tá? E isso é importante. Muita atenção a essas sutilezas que eu falei aqui. Ato de pensar e pensamento, vontade e desejo, e etc. Bom, meus caros, muito obrigado aí a todos.